Dirigindo um veículo em uma via de trânsito rápido. Vocês sabem o que é via de trânsito rápido? É aquela onde não tem travessia de pedestres, não tem vias laterais, você só entra ou sai dela por meio de faixas de desaceleração ou integração, que são acessos especiais. Então, você está numa via de trânsito rápido com várias faixas de trânsito no mesmo sentido, então quer dizer que ela é de mão única, óbvio, numa via de trânsito rápido sempre vai ser mão única, não existe via de trânsito rápido de mão dupla. E você poderá fazer o que nesse caso? Manter seu veículo na faixa da esquerda em velocidade reduzida. Olha, faixa da esquerda é lugar de andar rápido. Velocidade reduzida, não tem como, né? Então, a alternativa A está fora. Fazer um retorno utilizando o acostamento. Para começar nessa via de trânsito rápido, você não consegue fazer essa manobra de retorno, porque ela é dividida por canteiro central, obstáculo físico central. Então, não tem como fazer isso, tá? A alternativa B está fora. Entrar em uma via ou rua lateral. Acabei de dizer na apresentação da questão que via de trânsito rápido não tem vias laterais. Olha, entrar em uma rua lateral à esquerda ou à direita, desde que obedeça as regras de preferência, não. Está fora, você só entra ou sai de via de trânsito rápido por meio de acessos especiais. E a alternativa D, ultrapassar outro veículo pela esquerda, ultrapassar pela esquerda, beleza. Quando as condições forem favoráveis. Pronto, nenhum problema com essa alternativa. A resposta D de dado. Bom, antes de dar a resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas, essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários, fixados no topo. Confere lá. Numa via de mão única, presta atenção nessa informação aqui, tá? O condutor deverá sinalizar e deslocar-se com antecedência para a faixa mais à esquerda para... Olha, a via de mão única. Ele está falando faixa mais à esquerda, então vamos considerar, ó, aqui está o bordo esquerdo da pista, aqui está o bordo direito. E essa pista tem algumas faixas de trânsito. Vamos colocar aqui 4 faixas. Pode ser assim? Todo mundo subindo aqui, que ela é mão única. Correto? Não é isso que a questão diz? Mão única? Então, o condutor vai sinalizar, vai dar seta ou sinal de braço e deslocar-se com antecedência para a faixa mais à esquerda. Qual que é a mais à esquerda? Essa aqui, ó. Então ele vai deslocar para aqui, ok? Isso aqui é o veículo dele, seguindo nesse sentido. Ele deve fazer isso para quê? Para entrar à esquerda. Vamos supor que aqui à frente tem uma entrada à esquerda. Ele precisa fazer isso, sinalizar aqui com a seta ou sinal de braço e deslocar para a faixa mais à esquerda. É correto esse procedimento para entrar à esquerda? Sim, é correto. Então a alternativa A pode ser a resposta. Vamos na B. Para mudar de faixa de trânsito? Não necessariamente. A mudança de faixa ela pode acontecer para a direita, para a esquerda, de em uma faixa, obviamente, não lá na mais à esquerda. Então, nada a ver, essa alternativa B está fora. Fazer uma ultrapassagem. Olha, as ultrapassagens são feitas pela esquerda de quem você está ultrapassando. Mas é preciso que ele venha cá para a faixa mais à esquerda para fazer uma ultrapassagem? Não. Eu vou dizer por quê. Imagine que aqui tem um caminhão, tá? Isso aqui ó, é uma carreta, tá? E aqui atrás está o veículo que quer ultrapassar. Ele precisa vir cá na faixa mais esquerda para fazer a ultrapassagem? Não. Ele pode simplesmente deslocar, aliás, é o que ele vai fazer, né? Deslocar uma faixa para a esquerda e vai fazer a ultrapassagem. E observe que a questão que está dizendo a faixa mais à esquerda, que é essa aqui, ó, beleza? Então, para fazer a ultrapassagem, não. Para aumentar a velocidade, olha, que a faixa da esquerda, ela é destinada a veículos mais velozes, tudo bem, mas ele precisa sinalizar para aumentar a velocidade? Não, né? Então a alternativa D também está fora. Para entrar à esquerda não tem nenhuma contestação, a resposta é A, sem sombra de dúvidas. Assinale a alternativa que complete as lacunas. Lacunas são esses espaços em branco que tem aqui, desta questão. Os veículos de tração animal, que é a carroça e charrete, serão conduzidas pela pista. Então, pela esquerda, pela direita. Bom, de cara, a gente já tem uma tendência em dizer que um veículo deve circular pela direita, né? Lembra, a única situação que permite o veículo circular em sentido contrário é a bicicleta lá dentro da faixa própria dela. Então, obviamente, circular pela esquerda aqui, não. Então, já eliminei aqui essa alternativa A. E outra coisa que eu deixei de falar para vocês, percebam que dentro da questão tem 2 lacunas. Se tem 2 lacunas, tem que ter 2 parâmetros separados por vírgula ou ponto e vírgula. Pode observar que todas as alternativas aqui têm 2 parâmetros. Se tivesse alguma alternativa com um parâmetro só, ou com 3, ou com 4, já podia eliminar de cara.
Porque a gente precisa ter dois, a gente tem que preencher aqui duas lacunas, certo? Então tem que ter dois parâmetros separados por vírgula ou ponto e vírgula, conforme está aqui. Porém, essa aqui de cara a gente já eliminou, porque circular pela esquerda não dá, né? Então, beleza. Então, esses veículos de tração animal vão ser conduzidos pela direita, beleza, pela direita da pista, junto à guia da calçada, o meio-fio, né? Ou, aí aqui, esquerda. Bom, ou pela esquerda, então eu disse que ele deve circular pela direita ou pela esquerda. Acabamos de dizer aqui em cima que pela esquerda não é. Então, esse esquerda aqui é que está atrapalhando essa alternativa B. Já eliminei ela não é a resposta. Pode ser pela direita? Sim, já vimos que sim. Ou pelo acostamento? Esse veículo pode circular pelo acostamento? Sim, a resposta é C. Então, o que vai acontecer? Direita, que é o primeiro termo, ele vai entrar aqui, direita, e o segundo termo, que é acostamento, vai entrar aqui. Se você procurar lá no Código de Trânsito, você vai ver que esse trecho aqui está escrito exatamente desse jeito. Eles só copiaram o trecho, tiraram duas palavrinhas, deixaram as lacunas em aberto e montaram as alternativas para ver se você sabe qual é a resposta. A alternativa C é a resposta. Dirigir sempre com atenção para poder prever o que vai acontecer com antecedência e tomar decisões certas para evitar acidentes é conceito de... Olha, gente, previsão é o quê? É uma coisa que acontece antes, não é? Óbvio que é prever com antecedência. Isso que chama redundância. Quem elaborou essa questão aqui está deixando a desejar aí no português, né? Ei, coitado do português, está indo embora. Então, vamos lá, dirigir sempre com atenção para poder prever o que vai acontecer e tomar decisões certas para evitar acidentes. Isso é um conceito de quê? Seria direção dispersiva? O que é direção dispersiva? É o distraído. Cara, não é, né? Olha aqui, ó, dirigir com atenção. Atenção é o contrário de distraído. Então tá fora. Seria direção defensiva? Olha, se ele está prevendo a situação, está observando com antecedência, tomando decisões certas, evitando acidente, ele está se defendendo, não tá? Nós temos todos os ingredientes aqui na questão para entender que a resposta é direção defensiva. Mas seria uma direção progressiva? Tecnicamente isso nem existe dentro do que a gente estuda para tirar a habilitação. Então tá fora. Progressiva não. Seria uma direção agressiva? Existe, a gente até estuda isso, mas não é o que tem relação aqui com a questão. Alternativa D tá fora, com certeza a resposta B. Quando o pedestre estiver atravessando a via transversal em que o veículo for entrar, o condutor deverá... É o seguinte, transversal, aqui tem uma via, né, o veículo está vindo por ela aqui, e aqui nós temos uma via transversal. Vou desenhar aqui para ficar claro para a gente, ó. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. O pedestre está atravessando a via transversal. Está aqui o pedestre, ele quer atravessar aqui. E esse veículo quer entrar aqui. Entendeu? Então, ó, quando o pedestre estiver atravessando a via transversal, ele vai atravessar essa via transversal, em que o condutor quer entrar. Esse condutor quer entrar para essa via. O que o condutor deve fazer? Transitar com velocidade reduzida? Isso sempre, principalmente entrar dentro da área de interseção. Então, a alternativa A aqui está em aberto. Dar preferência ao pedestre? Sim. O veículo que vai mudar de direção, ele deve dar passagem, preferência para ciclistas e pedestres que estejam passando aqui e para veículos que estejam vindo em sentido contrário. Depois que os ciclistas e os pedestres atravessaram, o veículo que vem em sentido contrário passou, aí esse veículo pode entrar. Então, essa aqui pode ser também. Mudar de direção, o que ele deve fazer? Mudar de direção? Ele vai mudar, né? Mas não é o que ele deverá fazer aqui, não. Sinalizar a sua intenção para passar também tem que sinalizar, mas não é exatamente o que a questão está querendo aqui, não. Ele vai dar preferência ao pedestre para transitar com velocidade reduzida. Qual das duas que é a resposta? Olha, as duas estão certas. Para mim, a intenção do examinador foi saber em relação ao pedestre, porque ele citou pedestre aqui na questão, né? Então tem tudo a ver. Vamos aqui de alternativa B. Quando o sinal está aberto para o veículo e um pedestre atravessa na sua frente, o que você deve fazer? Bom, sinal aberto para você. Pedestre atravessou na frente. O que você deve fazer? Dar uma bronca nele? Não. É até comum a gente ver isso, mas não é o adequado, não. Teste do veículo e ajuda na travessia também não é o adequado, apesar de ser uma conduta ali de educação, mas olha o seu carro no meio da rua ali, é complicado. Buzina para apressá-lo de forma alguma. A buzina só pode ser usada em duas circunstâncias, para alertar alguém sobre situação de risco ou fora do perímetro urbano quando tiver a intenção de ultrapassar alguém. Guardar isso aí? Você está fora. Aguarda que ele faça a travessia? Sim, essa é a resposta. Parece muito óbvia, não é? Mas presta atenção. Se o sinal está aberto para os veículos estão passando, e de repente um pedestre entra atravessando, a preferência não é do pedestre. Não é, pela regra, a preferência dos veículos.
Inclusive, tem muita questão em prova que diz que o pedestre tem preferência no trânsito sempre. Não tem. Tá? O pedestre não tem a preferência sempre. Nesse caso, sinal aberto, trânsito passando, o pedestre vem e atravessa na frente, ele não tem a preferência. Ele não tinha a preferência ali e entrou na frente. Você não vai passar por cima dele por quê? Por questão de norma, por questão de direção defensiva. Porque dirigir não é só razão também. Tem também a questão do lado da direção defensiva. Agora, um outro caso, talvez vocês estejam achando estranho aí. O sinal estava fechado, o pessoal atravessando, belezinho, os pedestres. Aí, de repente, o sinal abriu e tinha uma pessoa que já tinha iniciado a travessia. Esse tem a preferência, porque quando ele começou a travessia, estava fechado para os automóveis e aberto para ele. Ele tem a preferência. E o veículo tem que ficar imobilizado, não pode buzinar, não pode nem movimentar o carro sob o pena aí de ser autuado. Se for num exame, é eliminação, tá? No exame de direção. Então são dois casos diferentes. No primeiro caso, o trânsito estava ali, fluindo normalmente, sinal aberto para os carros, o pedestre entrou na frente, ele não tinha preferência. Você acaba parando, que é o que a alternativa D aqui te propõe, por questão de direção defensiva, não por regra. Já o segundo caso, o sinal estava fechado, a pessoa ainda não tinha concluído a travessia, então você tem que aguardar, aí é por regra mesmo. Com acúmulo de água na pista, pode ocorrer aquaplanagem se o veículo estiver. Olha, de cara eu vejo um problema aqui. Aquaplanagem é quando o veículo desliza sobre uma fina camada d'água. Então não é o termo adequado, não seria acúmulo de água, seria espelho d'água, camada d'água. Acúmulo d'água é um volume maior de água. Então ele não vai provocar aquaplanagem, ele vai provocar o travamento das rodas. E quando a gente fala travamento, é que vai travar de uma vez, uma resistência maior nas rodas. Mas contudo, vamos ver onde que o Detran quer chegar com essa alternativa aqui. Então, beleza, esquece o acúmulo aqui. Tem água na pista? Tem. Pode acontecer aquaplanagem? Pode. Se o veículo estiver em velocidade alta, sim. Velocidade acima de 60 por hora já está aí sujeito a aquaplanar. E pneus carecas? Olha que os pneus carecas contribuem muito para a ocorrência da aquaplanagem, isso ninguém tem dúvida, porque os frisos do pneu, a banda de rodagem, o sulco serve exatamente para remover ali a água para o pneu ter contato com o chão. Então, se o pneu está liso, ele não vai fazer essa remoção da água, a chance de aquaplanar é muito maior. Mas observe que aqui tem um conectivo E. Esse conectivo E quer dizer que só se tiver as duas coisas que vai acontecer a aquaplanagem? Não, o pneu pode estar bom. Se estiver em velocidade alta, vai aquaplanar. Ou então está em velocidade baixa, mas o pneu está careca, vai aquaplanar. Então não tem que ter as duas coisas não. Essa alternativa A aqui, para começar a questão, né, lá em cima foi mal elaborada. Mas a alternativa A com esse conectivo E deixou essa alternativa A bem duvidosa. Vamos lá. Em velocidade muito reduzida, não, em velocidade muito reduzida não vai acontecer aquaplanagem. Com problema nos freios não tem nada a ver com aquaplanagem. Com folga na direção também absolutamente nada a ver com aquaplanagem. Então, beleza, vejam bem, a resposta é a letra A, porque é a menos errada, vamos dizer assim. Essa questão ela cai lá na prova do Detran, desse jeito tá aqui, ela foi extraída do banco de dados do Detran. E mal elaborada. Então, para ela ficar certinho, bonitinho, não gerar nenhuma dúvida para quem estudou, deveria ser assim. Quando acontecer o espelho d'água, uma fina camada d'água na pista, pode ocorrer a aquaplanagem se o veículo estiver em velocidade alta ou com pneus carecas. Um ou outro, não precisa ser E os dois. Combinado? Resposta A aí para vocês. Quando há uma colisão envolvendo um só veículo, olha que interessante, colisão envolvendo um só veículo. Então ele colidiu com o quê? Certamente não foi com outro carro, né? Com outro veículo. Foi com um poste, um barranco, sei lá o quê. Nós podemos afirmar que ocorre uma colisão. Que colisão é essa? Aquela que envolve apenas um veículo. Gente, quem fez o nosso curso lá pelo autoescolaonline.net, cursos online, ele recebe essas dicas todas. Não tem erro. Acidente de trânsito envolvendo apenas um veículo, aquele que é caracterizado por envolver apenas um veículo, é a colisão misteriosa. Por que colisão misteriosa? Porque envolve apenas um veículo. Outra característica forte dela, a vítima ela é fatal, morreu ou ficou gravemente ferida, numa condição que ela não consegue contar o que aconteceu, porque se ela contar, aí deixa de ser misteriosa. Entenderam? Em condições desconhecidas ou duvidosas. Vou dar um exemplo. A pessoa fazendo uma viagem, chegou numa curva, muita serração, ela não viu para que lado que era a curva, passou para o lado errado, caiu no buraco, bateu lá embaixo e morreu. Envolveu apenas um veículo. A vítima morreu. E quando a perícia chegou lá, já não tinha mais a serração. As circunstâncias que levaram à ocorrência do acidente já não são mais certas, elas são duvidosas. Aí começam a levantar hipóteses.
Aí pode ter dormido no volante, ele pode ter passado mal, pode ser que na hora tinha serração, não viu para que lado que era a curva. Entenderam? Essas 3 características marcantes aí da colisão misteriosa. Envolve apenas um veículo, as vítimas são fatais ou ficam gravemente feridas e as circunstâncias são duvidosas. Na direção defensiva, é o resultado de prática mais treinamento. Olha, a pessoa praticou, treinou, ela vai adquirir o quê? Conhecimento? Em parte sim, indiretamente sim, mas de forma objetiva, direta não. O conhecimento ela adquire estudando. A alternativa A está fora. Ela vai adquirir decisão da mesma forma, objetivamente, diretamente não. O que aprimora, melhora o sentido de decisão do motorista é a vivência dele no trânsito. Quanto mais vivência ele tem, mais experiência ele tem com o trânsito, maior a capacidade dele decidir em circunstâncias que venham a ocorrer no trânsito. Mas não é resultado de prática e treinamento, não. Então, letra B está fora. Ele desenvolve atenção com prática e treinamento? Indiretamente, subjetivamente, sim, do mesmo modo que acontece para A e B aqui, mas não diretamente. C, fora. Habilidade? Sim, essa é a resposta. Se ele pratica, se ele treina, se ele coloca a mão na massa, ele desenvolve habilidade. O que é habilidade? É domínio sobre a máquina, sobre o veículo. Portanto, a resposta é letra D. Anotem essa que ela cai direto em prova, tá?